A única certeza da vida é a morte. Dizem alguns que não creem em Jesus. Porém, os que creem em Jesus, têm a certeza que ainda que morram, viverão novamente. Desde que esta crença em Jesus seja acompanhada de obediência aos mandamentos de Jesus. Judas Iscariotes cria em Jesus, mas não obedeceu aos mandamentos de Jesus, pois traiu Jesus. Jesus ensinou seus discípulos a amar o próximo como a si mesmo, mas Judas Iscariotes traiu Jesus. Por causa de dinheiro, e se Judas tivesse amado o próximo, jamais teria traído Jesus nem por causa de 30 moedas de prata e nem por todo o dinheiro do mundo. Veja o que Jesus disse em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Perceberam? Se guardardes os meus mandamentos. Portanto, só crer em Jesus, não basta. É preciso guardar os mandamentos de Jesus. E quem guarda os mandamentos de Jesus, ainda que morra, viverá. Veja as palavras de Jesus em João 11:26. E todo aquele que vive, e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Veja, em João 11:27, a resposta de Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O que significa Cristo? Cristo é a palavra grega traduzida da palavra hebraica Messias. E qual o significado de Messias ou Cristo? Significa um ungido. E visto que a palavra cristão provém da palavra Cristo, todo aquele que se identifica como sendo cristão, necessariamente tem que ser ungido também. E não somente 144.000, como ensinam as testemunhas de Jeová. Mas, perceba que Marta ainda disse em João 11:27, Tu és o Filho de Deus. Veja João 20:31, onde o apóstolo João diz que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos para este propósito. João 20:31 diz, Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Perceberam? Os 4 evangelhos foram escritos para que crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, tem vida em seu nome. Por isso que Jesus disse que, quem crê nele, nunca jamais morrerá. Veja 1 João 4:15, que diz, Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Atentem para esta comparação, para que entendam melhor. Um técnico de informática sabe que, se o computador dele for destruído, por uma enchente, um raio, ou por fogo, ele não perderá seus dados. Por quê? Porque ele sempre faz o backup de todos os principais dados contidos no computador, de modo que se o computador for destruído, ele obterá esses dados novamente que estão guardados em outros computadores, ou pendrives, ou CDs, ou HDs, etc. O nosso corpo físico pode ser comparado a um computador, e quando morremos, é como se o computador fosse destruído, mas os nossos dados estão na memória de Deus, e Deus, o Pai de Jesus Cristo, é o melhor técnico de informática do universo, e seu Filho Jesus, não ficaria atrás. Deus e Jesus têm o backup de todos os nossos dados, principalmente, daqueles que cumprem os mandamentos que Jesus deixou para todos nós. Abra sua Bíblia em João 5:28, e perceba as palavras de Jesus, e entre as mesmas, aparece a palavra grega, mnemeios, que significa memória. Agora, leiamos João 5:28, que diz, Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz, e sairão. Esta palavra sepulcros é a palavra grega, mnemeios, que significa memória, ou seja, quem morreu sem pecar contra o Espírito Santo, estará na memória de Deus. Agora, veja o versículo 29, que diz, Os que tiveram feito o bem, para a ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então perceba que até mesmo os que praticaram o mal, serão ressuscitados para um juízo. Por isso que Marta já sabia de antemão que existia um dia do juízo, o qual Marta disse para Jesus. Veja João 11:24. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia.
Marta cria que seu irmão Lázaro iria ser ressuscitado somente no último dia. Este último dia, que Marta citou para Jesus, muitos cristãos entendem como sendo um dia simbólico de 1000 anos, onde as pessoas que fizeram coisas más terão uma segunda chance de aprender os mandamentos de Jesus, e depois destes 1000 anos, todos passarão por uma prova final, e os que forem fiéis aos mandamentos de Deus e Jesus, terão seus nomes escritos no livro da vida, caso contrário, não. Mas, o que importa, é que todos que morreram sem pecar contra o Espírito Santo, terão uma chance de ressuscitarem novamente, e se nós estivermos vivos nesta ocasião, teremos a grande alegria de vermos nossos entes queridos falecidos que ressurgirão dos mortos, com corpos perfeitos e saudáveis, e poderemos dar um emocionante abraço de felicidade neles. Portanto, ter fé em Jesus e cumprir seus mandamentos, nos reserva todas estas maravilhosas surpresas no futuro. E o que é preferível? Ter uma esperança desta quanto ao futuro, ou não ter esperança nenhuma? Pense nisso.